No meio de um dos desertos mais áridos do planeta, existe algo que desafia uma pergunta simples. Por que alguém criaria desenhos gigantes, que só podem ser vistos do céu? No sul do Peru, espalhadas por quilômetros de areia e pedra, estão as linhas de Nazca. Figuras geométricas perfeitas. Animais com dezenas de metros de comprimento. Linhas tão longas e retas que parecem traçadas com precisão moderna. Tudo isso feito séculos antes da tecnologia que permitiria enxergá-las por completo. Do chão, quase nada faz sentido. As formas se perdem. As linhas parecem fragmentadas. É apenas quando se ganha altitude que o mistério se revela. Pássaros, macacos, aranhas, espirais, trajetos que se cruzam sem tocar. Desenhos que permanecem intactos há mais de 1000 anos, apesar do vento, do tempo e da ausência de proteção natural. Não há explicação simples para como essas figuras foram criadas em tamanha escala, muito menos para por que foram feitas dessa maneira. As linhas foram descobertas oficialmente apenas no século XX, quando aviões começaram a sobrevoar a região. Antes disso, elas simplesmente existiam, invisíveis em sua totalidade para qualquer pessoa no solo, como se não tivessem sido feitas para quem caminhava ali. Pesquisadores tentaram explicar o fenômeno de diversas formas. Alguns sugerem que as linhas eram caminhos cerimoniais. Outros acreditam que funcionavam como um calendário astronômico. Há também quem defenda que eram marcas territoriais ou rituais simbólicos. Mas nenhuma teoria consegue responder completamente à pergunta central, porque todas partem do mesmo pressuposto, que os criadores sabiam exatamente o que estavam fazendo. E isso levanta algo ainda mais inquietante. Para planejar figuras tão grandes e proporcionais, seria necessário vê-las de cima. Corrigir erros, ajustar traços, ter noção clara do conjunto. Algo impossível sem uma visão aérea, ou sem um conhecimento que, oficialmente, não existia naquela época. Então, por que insistir em algo que ninguém poderia ver? Talvez as linhas de Nazca não tenham sido feitas para serem admiradas. Talvez não fossem arte. Talvez fossem instruções, ou sinais, ou mensagens deixadas em um lugar onde o céu sempre esteve mais presente que a terra. E se esse deserto guarda marcas tão precisas há tanto tempo? Talvez a pergunta nunca tenha sido quem as viu, mas para quem elas foram feitas. Com o tempo, o foco deixou de ser apenas o que são as linhas de Nazca e passou a ser como elas foram feitas com tamanha precisão. Porque quanto mais se estuda o deserto, mais detalhes surgem, e menos respostas parecem suficientes. As figuras não são aleatórias. Muitas seguem alinhamentos exatos com eventos astronômicos. Algumas apontam para o nascer ou o pôr do sol em datas específicas. Outras parecem acompanhar constelações visíveis apenas em determinados períodos do ano. Para uma civilização sem instrumentos ópticos avançados, esse nível de cálculo levanta dúvidas difíceis de ignorar. Outro detalhe inquietante é o método de construção. As linhas foram feitas removendo a camada superficial escura do solo, revelando a areia mais clara por baixo. Simples na teoria, complexo na prática. Para manter traços retos por quilômetros, curvas suaves e proporções consistentes, seria necessário planejamento rigoroso, medição constante e correções contínuas. Algo extremamente difícil de executar sem uma visão ampla do conjunto. Pesquisadores também notaram que muitas linhas não levam a lugar algum. Elas começam e terminam no nada. Não conectam cidades, não delimitam áreas habitadas, não seguem rotas comerciais conhecidas. Algumas cruzam outras figuras sem apagá-las, como se houvesse uma ordem invisível respeitada por todos que vieram depois. Há ainda relatos de pilotos que sobrevoaram a região descrevendo uma sensação estranha ao passar sobre certas áreas. Instrumentos que apresentam pequenas variações, uma impressão subjetiva de desorientação. Nada comprovado oficialmente, mas repetido vezes suficientes para chamar a atenção. Teorias mais conservadoras defendem que tudo pode ser explicado por organização social e conhecimento acumulado ao longo de gerações, que as linhas eram parte de rituais simbólicos ligados à água, à fertilidade ou à sobrevivência em um ambiente hostil.
Mas mesmo essas explicações admitem algo desconfortável. O esforço empregado parece desproporcional ao resultado visível no solo. E isso leva a uma conclusão inevitável. Se as linhas não foram feitas para quem caminhava pelo deserto, se não serviam como estradas, se não funcionavam como marcações comuns, então elas obedeciam a uma lógica diferente. Uma lógica que fazia sentido apenas quando vista de cima. Talvez as linhas de Nazca não fossem apenas desenhos. Talvez fossem um sistema, um código, um mapa cuja função nunca foi completamente revelada. E quanto mais se tenta encaixá-las em explicações conhecidas, mais elas parecem resistir. Como se o deserto estivesse guardando um padrão que ainda não aprendemos a ler. Com o passar dos anos, as linhas de Nazca deixaram de ser apenas um enigma arqueológico e passaram a ocupar um espaço desconfortável entre ciência, simbolismo e algo que ninguém consegue definir com segurança. Não porque faltem explicações, mas porque nenhuma delas consegue abarcar o todo. Cada teoria responde a uma parte do mistério, mas ignora outra. A astronomia explica alguns alinhamentos, mas não a escala. A religião explica o simbolismo, mas não a precisão. A organização social explica o trabalho coletivo, mas não a necessidade de criar algo que só faria sentido visto do alto. Sempre sobra algo fora do lugar. O que mais inquieta é a intenção. As linhas não foram feitas às pressas. Foram mantidas, respeitadas e ampliadas ao longo de séculos. Novas figuras surgiam sem destruir as antigas, como se existisse um acordo silencioso entre gerações. Um compromisso de preservar algo cujo significado completo talvez nem todos compreendessem. Há quem diga que as linhas de Nazca funcionavam como uma forma de comunicação, não entre pessoas, mas entre planos. Um gesto direcionado ao céu, um pedido, um aviso, ou simplesmente uma resposta a algo que já estava ali antes. Não há provas disso. Apenas a estranheza persistente de um trabalho monumental voltado para cima, e não para quem caminhava sobre a terra. O deserto ali não é apenas cenário, ele é parte do fenômeno. A ausência de chuva, o silêncio constante e a vastidão criam um ambiente onde o tempo parece suspenso, onde marcas permanecem, onde mensagens não se apagam facilmente. Como se aquele lugar tivesse sido escolhido justamente porque nada interfere. E talvez essa seja a chave. As linhas de Nazca não parecem ter sido feitas para serem vistas imediatamente, nem para serem entendidas rapidamente. Elas resistiram ao tempo até que alguém pudesse finalmente enxergá-las por completo. Talvez nunca tenham sido um mistério para quem as criou. Talvez sempre tenham sido claras, apenas não para nós. Porque quando algo só faz sentido a partir de um ponto de vista que não era acessível na época, a pergunta deixa de ser como isso foi feito e passa a ser por que alguém pensou tão longe